Nós gostaríamos agora de convidar, então, o Bruno Lins Quintanilha, né? Ele atua na Sociedade Espírita Sorella e na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, ambas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E ele trouxe para a gente um artigo a respeito da caridade, uma proposta de olhar. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, obrigado, Jussara. Agradecer a toda a equipe, né, da revista pela iniciativa, pelo trabalho, pelo espaço, pelo acolhimento, enfim, por tudo. Sobre o artigo, o objetivo principal dele foi refletir sobre o significado do termo caridade. Por quê? Eu tomo como premissa que a caridade é uma palavra-chave do espiritismo no imaginário social. O termo fora da caridade não há salvação é como se fosse um slogan da doutrina espírita. A caridade é uma espécie de pilar da ética espírita. Inclusive, eu acredito que seria muito interessante se, do ponto de vista sociológico, antropológico, a gente pudesse efetuar uma pesquisa sobre quais palavras não espíritas e espíritas mais lembram quando a gente menciona o termo espiritismo. Eu tomo para mim como hipótese que provavelmente caridade seria uma das mais mencionadas. E eu chamo a atenção para a necessidade fundamental da gente definir claramente cada um dos termos que a gente usa quando a gente vai fazer uma fala ou quando a gente vai escrever um texto. Por que é importante isso? Porque muitas palavras são polissêmicas, ou seja, elas possuem mais de um sentido. Vou dar um exemplo aqui no português do Brasil. A palavra manga pode tanto se referir a uma fruta, como pode se referir a uma parte da camisa. A palavra vela pode se referir àquele objeto que a gente utiliza para iluminar locais escuros, como pode se referir a uma modalidade esportiva. A palavra ponto, ela pode servir para se referir ao ponto de ônibus, ao ponto de táxi, como pode ser usada para se referir ao caractere que a gente usa na escrita, por exemplo. E o fato é que o termo caridade não foge disso. O termo caridade ele é polissêmico. E é importante a gente definir isso. Às vezes fica parecendo que é um zelo bobo, que é um excesso de cuidado, que é um pouco de exagero. Mas a minha resposta, pessoal, é que não é. E a resposta do Kardec também é que não é. Ele próprio já apontava para isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, no que ele vai chamar de anfibologia. Justamente essa confusão que as palavras geram por cada um significar a mesma palavra de formas diferentes. Inclusive, Kardec cria o termo espiritismo justamente para marcar com exatidão o fenômeno que ele estava estudando e a doutrina que ele construiu decorrente disso. O fato é que, dependendo de como a gente concebe caridade, as nossas posturas e as nossas visões de mundo podem ter rumos e efeitos bastante diferentes. Eu vou exemplificar. Muitas pessoas consideram caridade apenas como doar recursos materiais. Outras consideram caridade como fazer um trabalho voluntário. Nessa concepção de caridade como doar um recurso material ou como fazer um trabalho voluntário em um dia da semana, você pode até estar fazendo uma coisa boa. O problema é que pode-se ser um voluntário em algum trabalho ou instituição toda semana, mas no seu cotidiano você pode ser uma pessoa desonesta no seu trabalho profissional, irresponsável nas suas relações interpessoais, grosseiro, arrogante. Você pode ser um doador significativo de recursos materiais todo mês para alguma instituição. Só que, ao mesmo tempo, você pode ter uma fortuna que é proveniente da superexploração das pessoas que trabalham para você. Você pode desenvolver uma atividade empresarial altamente destrutiva do meio ambiente. Você pode ser uma pessoa preconceituosa, violenta, autoritária. Pode colocar os seus objetivos pessoais acima do bem-estar social. Então,
doar recursos materiais ou doar um tempo de trabalho voluntariado já é um tipo de avanço em relação a não fazer nada? É melhor do que permanecer totalmente indiferente. Mas percebem que se a gente reduzir a caridade somente a doar recursos materiais ou voluntariar-se, parece que fica faltando algo. Parece que a caridade é algo muito menor. Basta apenas ser voluntário para construir um mundo melhor? É suficiente apenas doar recursos materiais para se construir um mundo mais justo socialmente, mais pacífico, mais empático? Eu penso que conceber a caridade como essa espécie de atitude pontual é uma percepção extremamente limitante e que reduz o potencial moral e social do espiritismo. E aí o que eu estou tentando fazer no artigo é propor uma definição de caridade mais ampla, uma outra perspectiva. Para mim, a caridade é o amor em movimento. E o que é o amor? O amor é, em essência, desejar, agir e felicitar-se pelo bem do outro. Então, toda vez que eu desejo, ou que eu faço uma ação visando o bem do outro, ou que eu fico feliz com o bem que aconteceu pelo outro, tem amor envolvido nessa situação. Então, para mim, a caridade é o exercício do amor, desse bem-querer, bem-fazer e felicitar-se pelo bem do outro nas mais diversas possibilidades da vida e do cotidiano. Então, a caridade, nessa concepção, ela não fica restrita a gestos pontuais, doações materiais, trabalhos voluntários apenas, mas antes, a caridade seria uma forma de ver e de se relacionar com o mundo, onde o respeito, a não violência, a empatia e o altruísmo seriam valores centrais, onde o desejo pelo bem-estar geral é uma meta. E agora eu quero dar exemplos dessa caridade enquanto amor em movimento, dessa caridade num sentido mais amplo. É você ser um pai ou uma mãe presente, acolhedor. É você tratar os familiares com educação e respeito. É você ser um profissional ético, humanista, honesto. É, durante a pandemia, você usar máscara, você se vacinar para cuidar de si e dos outros. É combater qualquer forma de preconceito ou violência, machismo, racismo, LGBTfobia. É agir socialmente, politicamente, por democracia, por inclusão. É atuar pela preservação do meio ambiente, pelo respeito a todas as formas de vida. É atuar pela extinção de todas as formas de violência, de exploração. É extinguir a fome, é combater as grandes desigualdades sociais, é promover os direitos humanos, conforme a gente vê na Carta da Organização das Nações Unidas. Então, nesse espectro mais amplo de caridade que eu defendo, tudo isso que eu falei seria colocar o amor em movimento, de forma direta e indireta. Eu não gosto, eu reforço, eu não gosto de encarar a caridade como uma espécie de favor, de ato pontual, mas como um amor nas suas múltiplas expressões e possibilidades. O Kardec e os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, trazem algo que vai nessa linha de pensamento. O Kardec propõe a seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E no segundo parágrafo do comentário de Kardec a essa resposta, ele diz assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Inclusive, na Revista Espírita de dezembro de 1868, o Kardec trabalha também esses significados da palavra caridade. O fato é que, na percepção dos espíritos e de Kardec, caridade são atos e posturas que independem de recursos materiais. Em certa medida, estão acessíveis a todas as pessoas de boa vontade, independentemente de suas crenças, culturas ou religiões.
Então, tanto o comentário de Kardec quanto a resposta dos espíritos ao significado do termo caridade não envolve nada de material. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, não se restringe à esmola. Então, para concluir, como que a gente supera essas dificuldades em torno das palavras, dos significados, das formas como cada um se apropria dos termos e das ideias? É construindo o hábito do diálogo franco, sem preconceitos, adotando uma lógica de pensamento crítico saudável em nossa relação com o espiritismo, que é a proposta kardeciana. Kardec afirma na revista de janeiro de 58 que ela seria uma tribuna livre. A folha de rosto do Livro dos Espíritos propõe que o espiritismo é uma filosofia espiritualista. E a filosofia tem como essência o questionar, o perguntar e o refletir sobre o que questionamos. O Livro dos Espíritos é um exercício de filosofar sobre a vida, adotando uma ótica de olhar espiritualista. O Kardec experimenta os espíritos, discorda deles, relabora, debate. As boas respostas só nascem de boas perguntas. Sem boas perguntas, sem diálogo verdadeiro, sem escuta, sem discordâncias, o pensamento humano ele vai se cristalizando, se imobilizando. Um espiritismo em que apenas ouvimos passivamente transforma-se numa religião formal, dogmática, engessada, hierarquizada. E a gente precisa de um espiritismo que console, que estimule o desenvolvimento intelectual, a autonomia de pensamento e o exercício desse amor, dessa caridade, desde as coisas mais micro até os aspectos mais macro da sociedade e das relações humanas. Lembrando que a gente não vai ser santo da noite para o dia e que antes a gente precisa se humanizar. O amor, a caridade, é via de duas mãos. É amar o outro, mas é amar a mim também. É o auto-amor com o amor ao próximo. É o amor não como destino, mas o amor como construção. E para encerrar, eu queria citar uma frase do pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa que eu admiro bastante, em que ele diz assim, o amor não é destino, sorte, e nem pode ser uma idealização. É, acima de tudo, um caminho que se percorre, uma decisão e uma forma de viver. Pensar o amor como caminho é pensar o amor como atitude, construção artesanal, fazer diário. Ele deve se manifestar concretamente em nosso dia a dia. Então, caridade é amor em movimento, amor é o desejo, a ação e a felicidade com o bem do outro. Amor é construção, amor é o que dá sentido à vida e talvez amor seja a melhor definição para Deus, conforme o próprio João falou lá na carta dele no Novo Testamento. É isso. Obrigado.